Senhor continue nos abençoando. Um belo lugar, um bom lugar que vocês arrumaram para cultuar nesse tempo de dificuldade. Então Deus sempre abre um caminho. Ele sempre proverá um caminho para os seus filhos. Essa é a nossa confiança e Ele nunca tem falhado. Por mais que pensamos que as coisas estão ruins, sempre há um Deus com a mão estendida para nos fazer enxergar uma saída. Estava pensando em Paulo, estava ouvindo hoje Atos capítulo 27, quando eles estavam naquela tempestade por 14 dias e noites sem ver a luz do dia, não tinham o que fazer. Ali, se dependesse da habilidade do capitão, da potência das velas, da qualidade da madeira do barco, não resolver o problema. A única solução era Deus dirigir aquele barco no meio da tempestade. E por causa de Paulo, o Filho de Deus, o profeta de Deus, 276 almas eram presos, eram trabalhadores do navio. Deus salvou até criminosos, porque Paulo estava no barco. E eu creio que um filho de Deus faz muita diferença em qualquer lugar que ele estiver. Deixa nas mãos do Senhor e Ele realmente tudo fará, não é verdade? Graças a Deus, eu agradeço o pastor Elismar. Já era para termos vindo aqui há muito tempo, mas vamos esperando a pandemia passar, e passa, e vai da bandeira amarela para laranja, da laranja para vermelha, da vermelha volta para amarela, vai para laranja de novo, e nós estamos aí caminhando conforme a permissão de Deus, mas estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez. É muito bom ver vocês todos aqui, já há algum tempo que nós não nos encontrávamos, mas é muito bom reencontrarmos os velhos amigos, os companheiros, os irmãos. Isso nos traz uma alegria ao saber que Deus nos presenteou com pessoas tão especiais como vocês, que lembram de nós e suas orações. Quando nós visitamos, temos uma recepção maravilhosa, temos um carinho especial. Então tudo isso nos faz sentir em casa e a pressa de ir para o lar, porque hoje nós temos vocês, amanhã na ressurreição nós teremos todos aqueles que serviram a Deus em todas as eras, e nós teremos então uma recepção maravilhosa de tantas pessoas que nós nunca havíamos visto antes, mas no Espírito eterno nós teremos a oportunidade de conversar com cada um deles, não é? Nós não vamos demorar nessa noite, nosso assunto eu creio que é rápido para quem tem habilidade, né? Para mim, às vezes, que sou lerdo, às vezes demora mais, mas eu espero que sirva de ajuda para todos vocês a nossa meditação. Vamos ficar em pé para lermos aqui Hebreus 13, versículo 7. Hebreus 13, versículo 7. Nós encontramos essa escritura: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amado Pai Celestial, tua palavra permanece para sempre e eternamente. Todo homem possa ser mentiroso e a tua palavra é verdadeira. Isso não quer dizer que todo homem seja mentiroso, mas se é a escolher entre a palavra do homem e a palavra de Deus, certamente todos nós ficaremos com a tua palavra. E que nesta noite predomine-se a tua palavra, teu Espírito, eliminando dos nossos corações a raiz de incredulidade, e a nossa confiança seja multiplicada, porque nós sabemos que os dias são maus e estamos vivendo um tempo de pressão, mas é a pressão que nos faz sentir a vontade de ir para casa, é a pressão que nos faz sentir vontade de ir para o lar. Ajuda nós nesta noite, Pai, para que quando terminar esta reunião, nós possamos sair daqui regozijantes, agradecidos, e quem sabe seja a última reunião, e quem sabe é o último aperto de mão nesse corpo tão débil, nesse corpo tão frágil, e o próximo aperto de mão será naquela grande manhã, quando todos os teus filhos se reunirem. Ajuda-nos a ter fé para crer em cada promessa de Deus, em cada frase desta Escritura, em cada letra
Ó Deus, nos ajude a sair daqui com o nosso coração e a nossa alma em alegria. Continua abençoando o pastor Elismar, sua família e esse rebanho, Pai, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial. Nós agradecemos a tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Nossa pequena meditação, tirando até mesmo alguma citação do profeta de Deus para esse assunto proeminente, né? Que nós falamos de ministério, nós falamos de pastor, e sabemos que o profeta disse que esse ministério quíntuplo é o que vai vestir a noiva, eles é o que tem a palavra para vestir a noiva. E nós acreditamos que Deus tem levantado homens em todas as nações, compromissados em trazer o que é necessário para o povo de Deus. Nós somos trabalhadores da seara do Senhor. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Tudo se encerra na perfeita direção do Espírito de Deus. Na mensagem, eu sou a ressurreição e a vida, o profeta disse: se supõe que seu pastor é um homem reto, e a congregação deve estar com ele a 100%. E vocês devem estar unidos totalmente, senão ali tem o diabo uma porta por onde entrar. Mensagem: eu sou a ressurreição e a vida. Na mensagem, um testemunho maior do que o de João, o profeta diz: a igreja nunca viverá a um nível superior ao que ensina seu pastor. Rara vez se vê isso. Você encontra um bom mestre sóbrio do evangelho, geralmente achará esse tipo de igreja. É até onde os leve seu pastor, o pastor do que se alimentam. Então nós vemos a importância. O irmão Branham, como profeta de Deus, ele soube reconhecer todos os dons que Deus havia colocado no corpo, desde o menor, dos 10 dons que haviam ali, desde o menor até os dons da ministração da palavra. O irmão Branham sabia assentar e ouvir um evangelista como Billy Graham, a Oral Roberts orando pelos enfermos, sendo que ele tinha o dom de orar pelos enfermos. Ele era o líder, ele era o ancião maior, que Deus havia dado a ele um dom especial, como nenhum outro na terra tinha. Mas ele tinha humildade para sentar e ver Oral Roberts e aqueles outros pregadores de cura divina orar pelos enfermos, e bater palma, e cantar com eles, e admirar o dom que Deus havia distribuído. Então nós vemos o profeta, ele dando à igreja, ou ele reconhecendo na igreja o trabalho de cada um, porque nenhum homem de Deus faz um trabalho sozinho. Nós temos que fazer um trabalho dentro de um conjunto de pessoas de fé, que põe ombro a ombro naquele trabalho, e no final da história todos receberão o seu galardão. Amém. Nós encontramos que os discípulos pregaram, expulsaram demônios junto com Jesus, mas quando foi o momento de distribuir o pão, todos comeram pão igual o apóstolo Pedro, igual o apóstolo João, sentaram-se na relva, e Jesus alimentou todos eles. O mesmo pão que comeu Pedro foi o mesmo pão que comeu aquele irmão mais simples, aquela pessoa mais humilde, aquele mais pobre, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para nós e reconhece que nós todos somos dependentes, né? Nós somos dependentes. Eu só posso ser um evangelista. Este é meu chamado, diz o profeta. Eles são pastores que os alimentam e apacentam até que Jesus venha. Eles são encarregados do cuidado até o fim. Jesus lhes deu 2 denários, a palavra e o Espírito. Se necessitam algo mais, ele os dará quando regresse. Ele está falando de Lucas capítulo 25 ou 24, daquele bom samaritano que encontrou aquele carente, aquele acidentado, aquele pobre, aquele miserável, que ninguém queria olhar para ele.
E ele então tomou em seus braços, levou para a estalagem e deu 2 dinheiros. E o profeta disse: esses 2 dinheiros representam a palavra e o Espírito Santo. E aquele desconhecido samaritano, que não diz o nome dele, aquele desconhecido samaritano disse: quando eu voltar, se houver alguma deficiência, eu pagarei. Jesus pagará tudo quando ele voltar. Ele não deixará nada para trás. Ele dará a cada um de nós. Ele abençoará cada um de nós. Nós, pastores, certamente faremos o possível para lhes ajudar. Mas sem Ele, não será completo. Porque Ele é o tudo. Ele é tudo o que nós precisamos. Mas cada pastor, cada pregador, entrega tudo o que tem para ver esse povo curado, abençoado, alimentado. Se nós não dermos conta, mas pelo menos Ele, olhando o que nós temos feito, Ele fará a diferença na sua volta, né? Cada um de nós tem um ministério distinto e cada um funciona de maneira distinta. Cada um de vocês tem um ministério, não falando somente dos homens. Um ministério por separado. Tudo que vem a Cristo tem um ministério. Não só o pregador, mas você tem um ministério para algo que pode fazer. Espero que isto não soe sacrilégio ou sacrílego, porém, normalmente, Deus tem que conduzir a vocês ao ministério correto. Então o profeta diz: cada um de nós temos um ministério. Você sabia que você é um ganhador de alma? Não é só o pastor. A sua vida, você tem um ministério para ser levado adiante, seja dona de casa, seja o agricultor, seja o mecânico, seja o que for. A vida que ele vive, ainda que ele não tenha um bom sermão para pregar, ou uma boa dicção para usar as palavras, ainda que ele não tenha facilidade para ler a Bíblia, mas se ele viver a vida cristã, de acordo com a palavra, a sua vida é um livro aberto. Haverá um dia quando esse livro será revelado para as pessoas, e essas pessoas saberão que você aqui na terra foi o sermão de Jesus Cristo caminhando em 2 pés. A sua vida mudada, o seu coração transformado, faz com que o mundo fique inexcusável. Nós temos que sentir, irmão, a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. É por isso que cada cristão, cada família que serve a Deus nessa palavra, tem que reconhecer que você foi chamado para um propósito. E o profeta disse numa mensagem, eu creio que a mensagem, agora me passou, estava na minha mente, ele disse assim, que a pior coisa para um pregador é um crente desviado, porque ele dissemina muito mais incredulidade do que um crente verdadeiro vai disseminar a fé. Um falso irmão, ele causa muito mais dano do que um irmão verdadeiro causa de benefício aonde ele vive. Basta vocês que trabalham e tiver, até que seja um denominacional, que seja um mentiroso, ou que seja um adúltero, para você evangelizar aquela fábrica, ou aquela empresa que você trabalha, se tiver um desses, você terá um trabalho enorme, para tampar esta sombra, para sobressair diante dessa vida falsa que foi disseminada ali. E é por isso, irmão, que Satanás, sabendo desse trunfo, ele tem causado um maior dano nessa mensagem, nesse país e fora desse país. Porque quanto ele puder estragar os crentes que vieram para esta mensagem e não permaneceram nos caminhos do Senhor, ou deram mau testemunho onde eles vivem ou onde eles trabalham, mais dificuldade tem o Espírito Santo para trabalhar. Satanás sabe disso. E é por isso que nós temos que descobrir qual é a nossa tarefa. A nossa tarefa é viver uma vida acima de qualquer suspeita, em obediência à palavra, para que quando falarem mal do Evangelho, você seja uma testemunha do bem, uma testemunha de verdade para aquelas pessoas, para que você possa ser realmente útil na casa de Deus.
eu não creio que você veio aqui só para ser membro da noiva. Você veio aqui para disseminar, colocar adiante, levar adiante a palavra, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Tanto é que, se você for grato a Deus, irmão, você só está aqui hoje porque alguém, em sua misericórdia, pregou esse evangelho para você. Alguém foi atrás de você para anunciar essa palavra. Você está aqui hoje porque Deus usou alguém, e esse alguém falou para você dessa mensagem, pregou para você, trouxe você na igreja, e hoje você tornou-se um cristão da mensagem. Agora, de graça recebeste, de graça dai. Nós temos que trabalhar também da mesma maneira para que outras pessoas sejam alcançadas. E eu tenho observado uma coisa, irmão. Nós temos sempre lutado para ganhar a nossa família para Cristo. E às vezes o pior entrave somos nós mesmos. É a vida que nós vivemos que muitas vezes impede aqueles que nós mais amamos chegar próximo de nós, porque a nossa vida não demonstra para eles de uma conversão, de uma mudança completa. Quando nós podemos viver esse tipo de vida, nós podemos então, sem palavra, nós podemos ganhar aqueles a quem nós amamos. Por isso Paulo disse isso, que a mulher ganha o marido sem palavra, porque as atitudes, a forma de viver, fala mais alto do que a pregação do evangelho. Nós vemos muitas pregações maravilhosas, nós vemos muitos testemunhos de lábios falando dessa mensagem. Nós vemos pessoas que podem falar dessa Bíblia, falar dessa mensagem de uma maneira maravilhosa, mas não ganha, não conquista, porque isso não é tudo. Nós precisamos ter um respaldo dessa mensagem. É quando nós podemos viver cada pedacinho dela, não somente, irmãos, no tempo da bonança. Nós estamos vivendo o pior dos tempos, 200 milhões de demônios soltos para testar a nossa fé, para testar o nosso testemunho. Nós estamos vivendo dentro de uma pandemia, não só do coronavírus, uma pandemia religiosa, uma pandemia de anticristo, uma pandemia de falsos, uma pandemia de tudo que não presta. Agora, nesta hora, Deus exige muito mais de nós, para que essa vida que Ele nos deu possa exalar uma oportunidade das pessoas serem atraídas para ver que há uma diferença. É isso que nós queremos nessa mensagem, mostrar realmente esta diferença. Um homem, um pastor, um pregador, um homem que leva o povo ao arrependimento, um homem que leva o povo a um novo nascimento, que a única sustentação da igreja hoje é levar o povo a encontrar uma estrutura capaz de resistir os dias maus. E esses dias maus que nós estamos vivendo hoje é justamente para provar a nós de onde nós viemos e se realmente nós estamos indo para onde prometemos que desejamos ir. Deus está provando isso hoje. E esse evangelho, pregado por esses ministros, esses homens de Deus, é para dar a você esta condição de resistir esses dias maus. Você sabe, pega as cartas de Pedro, quando Pedro está escrevendo para a igreja universal, para todo mundo, o apóstolo São Pedro está sempre dizendo: irmãos, as mesmas aflições sofrem os irmãos de todo mundo. Ele está sempre animando o povo que essas coisas nada mais é do que Deus tentando mostrar para nós que Ele tem um plano na nossa vida e que nós precisamos resistir os dias maus, viver uma vida acima dessas coisas e testemunhar que realmente nós nascemos de novo. Isso é a vida do ministro, é a vida do pastor, é a vida do pregador, levar a igreja a esse nível de confiança. Nós somos mais do que vencedores, nós alcançaremos a bênção maior. Moisés estava em apuro no Mar Vermelho, Deus entrou em socorro por ele. Quando o mundo que estava ao seu lado estava ali preocupado, Deus entrou em cena e fez passar o Mar Vermelho. Moisés entrou em apuro lá no deserto, Deus entrou em cena para salvar a pele de Moisés. O Josué estava em apuro na beira do Jordão, Deus entrou em cena para salvar a pele de Josué. E todos os homens que Deus tem comissionado a anunciar esse evangelho, Deus livrará a sua pele quando ele estiver no seu último estágio, ou na hora mais difícil, Deus entra em cena por ele para provar
que Ele tem um chamado para levar esse povo a uma terra prometida. Esta é a nossa confiança, irmão. Não no nosso eu, não na nossa habilidade, não no nosso poder, na nossa intelectualidade. Não é isso. Deus tem que tirar as nossas habilidades e Ele colocar em nós a habilidade dEle para lidar com o povo e levá-lo na terra prometida. Quando Deus me chamou para ser evangelista, eu queria ser um pastor e criei que ficando em casa estaria bem. Porém, meu chamado não era de evangelista. Porém, não fui um pastor. Porém, meu chamado era de evangelista. Porém, não fui um pastor próspero, nunca o seria. Agora, quem era este homem que tinha maior paciência, tinha tempo para orar, tinha tempo para jejuar, tinha tempo para ver visões, tinha tempo para pregar, pregava uma semana inteira para curar as pessoas com o dom que Deus lhe havia dado, e esse mesmo homem dizendo que ele, a princípio, ele pensava que seria um pastor, mas ele disse, mas nunca fui, diz o profeta. Porém, não fui um pastor próspero, nunca o seria. Veja, irmão, quando nós podemos reconhecer aquilo que Deus nos chamou para ser, não era o dom maior que ele tinha de profeta, ele sabia que as qualificações necessárias para que ele fosse um pastor próspero, ele sabia. Agora, quem se poderia parar diante do irmão Brana como um pregador? Quem poderia se parar diante do irmão Brana como um ministro? Ou até como um pastor, ou como um apóstolo, ou como um evangelista? Quem de nós poderia nos comparar com o William Brana, o chamado que Deus deu para ele? Mas mesmo que ele estava nesse auge do seu chamado, ele sabia se comportar dentro do lugar que Deus lhe havia chamado. Porque nesta caminhada, irmão, o cristão vai ser provado, o apóstolo vai ser provado, o pastor vai ser provado, o mestre vai ser provado, o evangelista vai ser provado, o profeta vai ser provado. Nesta caminhada, todos nós seremos provados. É melhor que todos nós achemos o nosso lugar dentro do corpo de Cristo, porque quando nós encontramos o nosso lugar no corpo de Cristo, o diabo pode chacoalhar do jeito que ele quiser. Você está fundamentado na palavra, fundamentado nesse evangelho, e você não se desviará. Não tem nada que vai te derrubar, que você encontrou o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Então disse o profeta: porque não tenho a paciência e as demais coisas que necessita para ser pastor. Portanto, se trata de pastorear, estaria tão fora de lugar como um pastor tentando ser um evangelista, disse o profeta de Deus. Então, quando nós achamos o nosso lugar, às vezes nós ficamos felizes, irmão, quando nós ganhamos uma ovelha, quando nós ganhamos uma família, o pastor fica feliz. Mas e ganhar um pastor também, e ganhar um ministro, e ganhar um profeta como nós ganhamos um profeta, para nos trazer a totalidade da palavra de Deus. Se ficamos felizes por nós termos ganhado uma ovelha e ganhar um profeta de Deus, como não deveria nós sentirmos honrados em Deus nos presentear com esses dons maravilhosos? Quando nós ajuntamos em fé, em unidade perfeita, e trabalhemos juntos por uma causa: vencer a Satanás em todas as suas armadilhas. Por isso que esse homem e todos os ministros precisam de uma igreja que saiba estar ao seu lado 100%, porque ele sabe que Satanás não deixará por menos. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta de Satanás não permitirá que vocês continuem unidos. Satanás entrará no vosso meio, mas quando ele entrar no vosso meio, una-se mais e mais. Aperte mais o cinto, ore mais, compreendam mais, tenham mais paciência, porque é isso que vai dar força para nós podermos vencer o teste, irmão. Nenhum de nós quer ver um irmão derrotado, mas nenhum de nós quer ver um pastor derrotado, um ministro derrotado. Nós queremos trabalhar dentro de um corpo, esse corpo tendo a regência do Espírito Santo,
para que esse Espírito Santo possa nos guiar e trazer esta unidade perfeita do corpo de Cristo. Só Ele realmente pode trazer isso entre nós. Você dirá: eu sou um ministro ungido, permaneça então como ministro e não trate de ser um profeta. Se é um evangelista, permaneça como um evangelista. Se nós tivéssemos todos, irmão, nesse país, ou nessa mensagem, cada homem, irmão, no seu devido lugar, com reconhecimento de Deus. Eu coloquei este aqui, eu coloquei aquele ali, eu coloquei aquele outro acolá. Eu quero que vocês olhem um para o outro e dizer: fulano está no seu lugar, eu estou no meu lugar. Nós estamos em pontos estratégicos para vencer o diabo, como soldados, trabalhando juntos. Não há demônio que poderia derrubar a igreja. Não é suficiente, porque cada um está no seu ponto aonde Deus tem colocado. Lembra de Jeú? Quando Jeú foi vingar a Jezabel e aos malfeitos de Acabe e de Jezabel, e que ele chegou ali para encontrá-la, ele tomou seus sacerdotes e disse: olha, cada um de vocês fica numa porta, outro fica na outra porta, cada um no lugar. Eu sou o chefe, eu sou o líder, mas você vai ficar onde eu colocar você. E agora tem uma coisa: se alguém desses sacerdotes malignos, são seguidores de Baal, passar e escapar, a vida de vocês será pela dele. Mas não escapou um, porque aqueles sacerdotes que estavam ali sendo colocados através de Jeú, Jeú disse: fique nessa janela, ou fique nessa porta, você vai ficar lá no canto, outro vai ficar em tal lugar, porque ele conhecia, Deus tinha dito para ele que ele vingaria aquilo ali, que ele seria o homem para fazer aquilo ali. Era o único que podia fazer. Mas ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com equipe, ele trabalhou com homens, que ele podia comandar esses homens. E qual foi o resultado? Não escapou um falso sacerdote. Todos foram mortos pelo ministério de Jeú. E eu creio, irmão, que cada sacerdote nesse país, cada pregador nesse país, no seu devido lugar, colocado por Deus, não escapará a doutrina de Jezabel, não escapará as falsas doutrinas, não escapará os ismos, não escapará, porque esses sacerdotes posicionados porá fim a tudo que o diabo tem feito nesses últimos dias. Mas nós precisamos reconhecer o nosso lugar. Então diz o profeta que nós precisamos reconhecer o lugar e trabalhar em prol do povo de Deus. Quando seu pastor se para aqui na plataforma para ministrar a palavra de Deus, é o anjo de Deus para a igreja. Não é eu que estou dizendo que tem anjo pregando, mas o profeta está dizendo aqui que se ele é vindicado, ele é chamado por Deus, e foi colocado ali por Deus, o profeta diz: ele é o anjo de Deus para a igreja. É o mensageiro dessa igreja, portanto, é um pastor, e não deveria deixar essa palavra, senão ficar-se alinhado com a palavra, porque foi colocado justamente para esse propósito. A autoridade completa e total da igreja é o pastor. Leia na Bíblia e veja se não é a ordem da Bíblia. Isso é exatamente correto, não há nenhum por cima do ancião. Eu li a mensagem, perguntas e respostas, na página 311, depois Hebreus, capítulo 7, pregado no dia 22/9/57. Agora, Deus fortificou sua igreja. Com o quê? É a palavra, não é? Mas como essa palavra iria trazer essa fortificação para a igreja? É onde nós precisamos entender o plano, o propósito e a maneira que Deus trabalha. Com o quê? Com Ele mesmo, em forma de profetas, Ele mesmo, em forma de profetas, apóstolos, mestres e pastores. Que fez?
que era o que Deus estava fazendo. Põe atenção. Tem pensado alguma vez que esses ofícios estão na igreja? São a vestidura de Deus, a vestidura interna. O que o profeta está dizendo para nós? Que uma igreja não pode ficar sem pastor, sem apóstolo, sem profeta, sem evangelista e sem mestre. Eles que a vestidura interna da igreja depende deste ofício. É o profeta que está dizendo. Eu não entendo, irmão, como que se pode eliminar aquilo que foi estabelecido justamente para nos dar a força para prosseguir adiante. Subtrair, tirar da palavra de Deus, a Bíblia diz que se você tira, a tua parte será tirada. Se tu acrescenta, a tua parte virá as pragas escritas nesse livro. Nós temos que observar o que o profeta disse. Ele disse, olha aqui, ó, são a vestidura de Deus, a vestidura interna. Um apóstolo, um profeta, um vidente vê com antecipação. E antes que Satanás alcance algo, fazer algo, já ele o tem dito. O que é isso? Deus vestindo a sua igreja. Esses ofícios são o traje de Deus. Quando você vê esses ofícios, pastores, mestres e evangelistas, que são o traje de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus obrando ou trabalhando através do homem. Isso foi o que o profeta trouxe para nós, essa forma de podermos enfrentar os dias que nós estamos vivendo hoje. Ele apresenta seu exército na forma de 5 ofícios. Primeiro, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Isto é, seu exército, esses são seus soldados, esses são seus comandantes, todos com o batismo do Espírito Santo. Aí está a diferença. Para que nós sejamos alistados no exército dele, ele não permitiria que não passasse pelo aposento alto. Quantas pessoas boas acompanharam Jesus? Quantos bons pregadores tiveram com Jesus ali antes? Mas ele selecionou 11 apóstolos, enviou no aposento alto, para que esses 11 apóstolos incendiassem o mundo. Não eram os bons pregadores, eram aqueles que ele havia ordenado para que ocupassem o lugar ali naquele aposento alto e fossem então batizados com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo estava nesses apóstolos, um poderia corrigir o outro, poderia chamar a atenção do outro, ninguém saía falando mal. Ele simplesmente sabia o que era se corrigir, se consertar e aceitar aquilo que o Espírito Santo estava falando através do outro ofício, através daquele outro ministério. Eles estão ali fora, esperando para enfrentar ao inimigo com a palavra de Deus em qualquer terreno que se apresente. Amém. Cada um respalda o outro e com eles está o capitão-chefe. Não na frente, por detrás, por cima ou atrás, nem por cima ou atrás, senão dentro deles. Este é o exército, vindicando o quê? Sua ressurreição com a prova de suas obras. Amém. Então, o que nós estamos querendo dizer nesta noite, irmão? É fundamental, é necessário que a igreja reconheça o seu pastor, reconheça o seu profeta. O profeta é fácil, todos nós não temos nenhuma dúvida em dizer que o irmão Brando é profeta, embora ele mesmo nunca auto se declarou profeta. Mas você sabe que a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho era de profeta. Ninguém duvida que Paulo era apóstolo, porque sua vida, seu testemunho era de apóstolo. Agora, quando se fala de pastor, quando se fala de evangelista, quando se fala de mestre, não pode chamar. Podemos chamar de profeta, podemos chamar de pastor, mas quando reconhece-se o dom que Deus tem dado a um irmão ou a alguém que prega a palavra, este é um verdadeiro pastor, alguém se sente um tanto entristecido quando somos reconhecidos como pastores. Mas quem é que reconhece? É os frutos, e o povo manifesta isto através
da sua fé naquele homem que Deus elegeu para ser o seu pastor. Irmãos, nós estamos no tempo de reconhecer o falso e o verdadeiro. E se nós temos condições de reconhecer um falso, por que não reconhecermos também o verdadeiro? O homem que Deus tem colocado, a forma como Deus tem trabalhado. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de muita liberdade. E não é a pressão, não é os muros que vai derrubar as pessoas, é a liberdade que vai derrubar as pessoas. Antigamente era fácil você não ir no cinema, porque se o irmão visse um irmão entrando no cinema, ele tinha que pôr um chapéu diferente, ele tinha que fazer alguma coisa para ninguém ver ele no cinema. Ele tinha que ir lá assistir o filme. O diabo disse, agora não precisa. Agora eu ponho o cinema dentro da sua casa. A internet, você assiste o que você quiser assistir, ninguém vai saber de nada. Então, essa liberdade está mostrando quem é e quem não é. Não é a força, não é o poder para impedir. É a liberdade de você fazer o que você quiser fazer. É a liberdade. Jesus disse para Pedro, você não quer ir com eles também, Pedro? Liberdade. Pedro é que tinha que dizer assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tem palavra de vida eterna? Você acha que eu vou escolher outro? Você acha que eu vou atrás dos 70 que saíram? Você acha que eu vou atrás lá a igreja que eu saí lá do Sinédrio? Não, eu te conheci. Então aquilo não era uma obrigação, era uma revelação. Essa revelação posicionou a Pedro ao lado de Jesus. Jesus era a palavra. A revelação vai nos posicionar ao lado da palavra, ao lado dessa mensagem também. Amém? Graças a Deus por isso. Bom, meus amados, eu havia prometido ao irmão Elismar e a todos os ministros auxiliares que um dia nós faríamos uma votação para a confirmação do pastor em cada lugar. Já temos feito em alguns lugares. Quanto tempo você está aqui, irmão Elismar? 6 anos. Trabalhando aqui, 2 como pastor, né? 2 como pastor, administrando dízimos, ofertas, como ele sabe que nós demos toda a liberdade para ele, mas ele continua nos auxiliando. Isso, irmão, querendo ou não, não tem como um auxiliar trabalhar diferente do seu pastor. O profeta disse que nós trabalhamos dentro de um conjunto, dentro de uma ordem, de uma força, tarefa, olhando na mesma direção. Mas, quando a igreja escolhe o seu pastor, ele torna-se autônomo para agir da maneira que Deus colocar no seu coração. Ele torna-se uma pessoa livre para pregar o que ele realmente quer pregar para a igreja. Na mensagem, eu quero citar isso aqui para vocês, vocês já leram, mas eu quero citar isso aqui para vocês. O profeta disse na mensagem, pondo-se ao lado de Jesus. Agora eu observei como as igrejas, o evangelismo começou a se espalhar por todas as partes. Então tomaremos, por exemplo, Paulo se tornando um grande missionário para o nosso povo. Nós descobrimos que ele ia onde quer que fosse que o Senhor o guiasse e fundava uma igreja. Isso era uma nova fé. As igrejas naqueles dias, como na Ásia Menor, através de toda a Europa, eles não criam naquela mensagem. E quando ele havia pregado a mensagem e muitos se convertiam àquilo, então ali não havia ninguém. Se ele deixasse o povo naquela condição, eles peregrinariam exatamente de volta aos seus deuses pagãos e ao judaísmo e outros mais, porque não havia ninguém para ensinar o povo, os convertidos. Eles não tinham lugar para ir. Então Paulo estabelecia igrejas em diferentes partes do país. Cada uma dessas igrejas, ele deixava alguém que estivesse em ordem, um homem que fosse de confiança, um homem que era conhecido como pastor religioso. Então, após esta igreja se tornar, outras igrejinhas saíam daquela. Jovens e velhos se levantavam e faziam igrejas daquilo. O homem que comandava a igreja principal era chamado de bispo. Então, aquilo saía dele, seus filhos eram chamados de pastores. E então esse grupo de igrejinhas todo se voltaria a este bispo. Mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, parágrafo 25. Na mensagem, uma libertação
total, uma libertação total no parágrafo 27. O profeta diz assim: agora, há um grupo de oficiais em nossa igreja, diáconos, administradores, superintendente de escola dominical, pastor. Assim nossa igreja é colocada em ordem. E vocês, pessoas, elegeram esses oficiais e esse pastor. Eu sou somente um supervisor geral para ver se está tudo certo e dar conselhos e assim sucessivamente. Vocês são os que elegem seu pastor, vocês elegem seus administradores, vocês elegem seus diáconos, vocês elegem cada ofício que há nesta igreja. Você, o povo, é vosso dever se pôr de pé ao lado desses homens, ver, pois eles cometerão enganos. Eles são mortais, eles são simplesmente homens, e eles cometerão enganos. Mas se o presidente dos Estados Unidos comete um engano, nós o colocamos para fora como presidente? Nós esquecemos isso e seguimos adiante. Esta é a maneira que queremos fazer com nossa igreja agora. Essa é a maneira que nós queremos fazer com nossa igreja agora. Não tem como, irmão, um pastor pôr um pastor para uma igreja. Ele pode apresentar o homem para a igreja. Ele pode indicar este homem. Mas quem vai dar o aval para que isso seja a vontade de Deus é o povo. Ele não pode fazer isso. Ele não pode chegar e dizer: olha, a partir de hoje você é o pastor e eu estou entregando aqui porque você é da minha confiança. Não. A mulher casa com um homem de sua confiança. Não é nem a confiança do pai dela, é a confiança dela que vai viver com esse homem o resto da vida. É ela que tem que fazer essa escolha. Por isso que o profeta disse que o pastor tem que ser escolhido. Agora, não pode também simplesmente chegar aqui e falar: olha, irmão, não temos ninguém, vou apresentar o Jones, o fulano, para vocês escolher. Primeiro, ele trabalha, ele mostra o seu trabalho, como apacenta, como orienta, e depois a igreja, na sua totalidade, é que vai decidir se esse trabalho, se o que foi feito realmente condiz com a palavra, as pessoas foram alimentadas, foram abençoadas, as pessoas é que têm que dizer assim: sim, serve ou não. Eu estou baseando isso, irmão, na mensagem do profeta. Na mensagem, o nome de Jesus, parágrafo 186, o profeta diz assim: e essa igreja é soberana. Não há nenhuma junta de administradores ou diáconos que irá te dizer o que fazer. Essa igreja, em um voto total, te diz o que fazer. Isto é exatamente correto, se há uma decisão. Se você não gosta do seu pastor, e há 2 ou 3 pessoas que têm algo contra o pastor, veja os direitos que a igreja tem contra o seu pastor, elas não podem se levantar. Se são diáconos, administradores, elas simplesmente, ou que ofício tenham elas aqui, elas simplesmente têm um voto, isso é tudo. Se ele é um pastor assistente, ele simplesmente tem um voto, ele é simplesmente como os membros comuns que se assentam lá atrás. O voto total da igreja encerra o assunto, isso é certo, isso é correto. Nenhuma junta de diácono coloca um pastor para fora, ou nenhum pastor coloca uma junta de diáconos para fora. A igreja faz isto em um voto geral de toda a coisa. Ela é soberana em si mesma. Nós não temos nenhum bispo, não temos nenhum inspetor geral. Temos Jesus, amém? Ele é o bispo, ele é o inspetor geral, ele é o pastor cabeça, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o curador, ele é tudo e tudo. E nós somos simplesmente seus súditos andando na luz. Na mensagem, pondo ao lado de Jesus, disse que havia bispo que estaria colocando. Na mensagem diz que não tem bispo, não tem supervisor, não tem nada. Nós entendemos que não existe um anjinho voando no nosso meio, apontando alguma coisa. Tudo que Deus tem que fazer para o seu povo, Ele fará através dos homens que Ele selecionou para esse propósito. Se você não crê num homem como profeta, se você não crê num homem como pastor, se você não crê num homem como mestre, como apóstolo, como qualquer outro ofício, você não vai encontrar nenhum benefício de Deus,
porque a única maneira de Deus falar ao homem é através do homem selecionado, que cumpre esse papel de acordo com as Escrituras. Então, o que acontece? Esta igreja, ela é soberana. Para quê? Para escolher. Então, o que estou colocando para vocês aqui, mensagem, Hebreus 7, parte 2, a partir do parágrafo 17. Olha o que o profeta disse sobre o irmão Neville. Agora, nós estamos mantendo o nosso pastor fora do púlpito aqui por 6 semanas. Tudo através desse livro aqui, vê? Agora eu não gosto de fazer isso. O irmão Neville é um irmão gentil, dócil e amável. E eu tenho certeza que essa igreja ama o irmão Neville. E a propósito, enquanto eu estou pregando, alguém ao redor desta região, em algum lugar, é culpado de escrever algumas cartas para tirar o irmão Neville desse púlpito, lá na igreja do irmão Branham. As pessoas não queriam o irmão Neville como pastor, lá junto com o profeta de Deus. Então, eu estou livre das pessoas não me querer também? Você está livre de as pessoas não querer também? Lá no tempo, onde o profeta disse que o irmão Neville era um homem que Deus fez e perdeu a forma. E mesmo assim, as pessoas não estavam satisfeitas com ele. É que naquela época, irmão, não tinha muita escolha. Naquela época, era o Tabernáculo Branham ou era o Tabernáculo Branham. Ou você voltava para a Batista, ou voltava para a Presbiteriana, ou para a Igreja Pentecostal. Então, às vezes, você era obrigado a ficar ali. Mas hoje não, irmão. Tem igreja em cada cidade, tem cidade com várias igrejas, para que você manifeste a sua própria escolha, para que você tenha a liberdade de escolher o que é melhor para você. Então, diz o profeta, você vai ter que acertar isso comigo. Isso é certo. Certamente, sim. Agora, eu quero que você... Foi dito que o dia... Alguma coisa sobre o quadro de diácono. O quadro de diáconos não tem nada a ver com o pastor. Não, senhor. A congregação, na totalidade, tem toda a autoridade. Um corpo de diáconos é apenas para um policiamento aqui nessa igreja, apenas para manter a ordem e assim por diante. Mas quando se refere a regras, a igreja toda tem autoridade. Essa igreja está edificada sobre a soberania da igreja local. Portanto, eu não tenho nada a dizer para tirar esse pastor, ou colocar um. Eu possuo a propriedade. Ela está cedida para a igreja. Vocês todos são a igreja. Vocês são quem controla. Vocês mesmos são a igreja. E a igreja, a santa igreja de Deus é soberana, ou é soberania, ou o Espírito Santo nessa igreja. E a única coisa que eu faço é possuir a propriedade, cedê-las para esta igreja cedê-la para uma igreja, e ela é isenta de impostos. E a igreja elege seus próprios pastores. Eu não tenho nada a ver com isso. E a única maneira pela qual esse pastor pudesse alguma vez ir embora, seria se o próprio pastor decidisse ir, ou a maioria dos votos da igreja teria que dizer, mude o pastor. E essa é a única maneira. Nenhum quadro de diáconos pode fazer isso. O quadro de diáconos somente mantém ordem e coisas na igreja. Os administradores não têm nada a ver com isso. Somente estão encarregados de conserto na igreja. E eles não podem fazer isso até que haja um quadro inteiro de administradores que se reúne e diga, nós construiremos isto ou nós faremos aquilo. Então eles têm que perguntar ao tesoureiro se eles têm dinheiro para fazê-lo. Sim, senhor. Mas se houver alguma reclamação contra qualquer membro, ou se um membro tem uma reclamação contra outro, ou alguma coisa errada, você mesmo tem por obrigação de ir até aquele irmão e conversar com ele, você e ele sozinho. E se ele não te receber, então a próxima coisa acontece, você leva um dos diáconos ou alguém que vá com você até aquele irmão. Então, se ele não quiser recebê-los, então você vem e diz isso para a igreja. Então, se ele não receber a igreja, então a Bíblia diz, considera-o como um gentil e publicano. Isso é certo. E qualquer pessoa que sabe que uma pessoa é culpada e você não vai até ela e fala, então você é parte da igreja de Deus que vai responder por aquele pecado. Isso é certo. E se qualquer pessoa, então, tiver uma reclamação contra um diácono,
ou contra o diácono, ou alguém na igreja, é necessário 3 pessoas. 3 pessoas viriam e falariam, testemunhariam pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Venha e diga ao pastor que existe uma queixa contra o diácono. Então, se existe uma queixa contra o diácono, se o diácono não é um homem justo, um homem perfeito, ele deve manter o ofício de um diácono sem culpa, e então ser achado sem culpa. E se essa congregação descobrir que esse diácono não está mantendo esse ofício, ele leva 3 com ele e leva isso ao pastor. É pedido àquele diácono que fique em casa à noite. Então o pastor vem, reúne a congregação, dá a queixa, e se a congregação votar para que o diácono continue, o diácono continua. Se votarem para o diácono ser despedido, eles elegerão um novo diácono naquela mesma noite. Vê? Portanto, ninguém tem nada a ver com isso. É a maioria do povo, sim, Senhor. Se 20 votam para ele e 21 votam contra ele, sai. Ou vice-versa. Vê? Isto é a soberania da igreja local. Então, cada um dos membros tem autoridade na igreja. Se alguma coisa vai mal, então eles podem vir imediatamente. E a única coisa que eles têm que fazer é estar diante de Deus para ver com que absolutamente nada impeça o andamento da igreja. Agora, mas a autoridade total e completa da igreja é o pastor. Leia isso na Bíblia. Ver se não é a ordem da igreja, da Bíblia. Isso é exatamente certo. Não existe nenhum acima do Sião. Eu não tenho nada que ver com Monévio aqui. Isto é com vocês, irmão Névio. Se irmão Névio quisesse pregar a doutrina dos testemunhos de Jeová, isso é com eles e vocês. Vê? Se ele quisesse pregar qualquer coisa que quisesse, isso está entre vocês e ele. Isso é tudo. Se a congregação votar para ele nisso, para pregar, isso está tudo bem. Isso é com ele. A única coisa que faço apenas é possuir a propriedade. E se alguma coisa ou outra sobre isso, você não poderia pedir a um diácono para fazer isso. Você viria e me pedir. Eu viria e diria, se você quer mudar o pastor, diga-me por quê. Ele fez alguma coisa? Sim. Nós o pegamos bêbados. Nós o pegamos fazendo isso ou fazendo alguma coisa que não era certa. Vocês têm 3 testemunhas disso? Sim, nós temos. As testemunhas devem primeiro ser provadas. Não receba uma acusação contra um ancião, a menos que isso seja por 2 ou 3 testemunhas, deixe-nos primeiro ser provadas, para acusar um ancião. Então você tem que jurar por isso, que você viu isto, e provar que você viu isto. Então, se você viu, então aquele pecado é repreendido abertamente, pois isso é errado. Então diz, congregação, vocês querem mudar o seu pastor? Se a congregação votar, perdoa e deixa-o e continua, ainda é dessa maneira que tem que permanecer, bem? Não é isso justo? Não é essa uma maneira de dirigir uma igreja? Isso é o que a Bíblia diz. Nós não temos bispo ou superintendente, juntas e assim por diante. Coloca esse, tem bastante autoridade. Não há ninguém que tenha autoridade aqui a não ser o Espírito Santo. Isso é certo. Ele faz a mudança. E nós o tomamos como a maioria do povo. A maneira que o povo vota. Então, se um lado quer isto e o outro lado quer fazer aquilo, e o lado vence, o lado que perde, o que eles fazem com respeito a isto? Junte-se com os demais e dizem, nós estávamos errados então, nós prosseguiremos, porque o Espírito Santo fez essa escolha, vê? Está exatamente certo. Mensagem, Hebreus 7, parte 2. Não vou ler os ofícios da igreja, que o profeta fala dessas coisas também, mas apenas para lembrar a vocês. Nessa noite, o que eu quero fazer? Um plebiscito, um voto. Se vocês vão aclamar, vocês vão vindicar esse homem que tem trabalhado esses 6 anos, e agora 2 anos como pastor, ele já é um pastor auxiliar, mas agora ele vai ser um pastor completamente independente, se vocês o votarem. Até hoje, eu sou fiscal do que ele prega, porque se ele não pregar de acordo com o que eu creio, não serviria para ser meu auxiliar. Mas a partir de hoje, o fiscal é vocês, porque vocês votaram, aceitaram ele como seu pastor, vocês é que têm que ter a autoridade. Eu não tenho nenhuma autoridade mais sobre isso, e vocês têm, de acordo com o que o profeta falou. Se ele pregar aqui qualquer doutrina contrária, e vocês aceitarem, cabe a vocês que é a igreja, é vocês que dão o aval, é vocês que dizem sim ou não. Então,
Eu tenho feito isso com os ministros auxiliares, que têm estado conosco, como depois se tornaram pastores. Fiz com o pastor Silvio, lá em Assis. Fiz com o pastor Dorival, em Bela Vista, Paraíso. Fiz também em Jataizinho. Farei agora, no próximo mês, em Videira, com o pastor Josué. Farei em Beltrão, com o pastor Josué também. E nessa noite, eu gostaria de fazer isso com vocês aqui, dar essa oportunidade para quem dizer, o pastor Raimundo colocou o pastor Elismar lá. Não, eu apontei ele aqui durante todo esse tempo, e agora vocês aqui vão realmente dizer o sim ou não. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar ao pastor Elismar, irmão, você está disposto a aceitar a votação, seja ganhando ou perdendo? Porque nos Estados Unidos ele perdeu, mas não aceitou sair, não queria sair não, né? Ele queria ficar lá. Então, primeiro tem que haver o sim ou não. Aceita a decisão da igreja? Muito bem. Então, nós vamos fazer isso. Eu tenho aqui... É uma salva só? Tá. Então, eu sempre usei isso aqui desde 45 anos, quando eu recebi a primeira votação, em janeiro de 78, eu recebi a primeira votação se eu ficava como pastor ou não da igreja de São Paulo. Apesar que eu ganhei na votação, mas foi impugnado pelo Sinédrio. Depois eu não pude assumir, mas eu ganhei a votação, né? Mas eu sempre aprendi que é a maneira mais democrática, é a maneira mais bonita de cada um de nós expressar a nossa própria vontade. Então, vocês vão receber 2 cartãozinhos, um amarelo e um branco. Se você aceita, o pastor Elismar vota para ele ser o seu pastor a partir de hoje, vocês vão colocar o branco. Se você diz, não, eu não quero, vocês vão colocar o amarelo. Vocês entenderam? Cada um acima de 16 anos pode votar, é livre, é democracia. Na verdade, é democracia, eu creio que isso é agradável a Deus, né? Agradável a Deus. E então, fica a minha participação durante esses anos que nós estamos aqui. Começou com o irmão Ezequiel Maia, um trabalho aqui em Ponta Grossa, depois veio o irmão Jefferson e a coisa foi vindo, depois a irmã do Correio, né? Foi ganhada ali no Correio, depois veio seu filho, sua nora, e foi aumentando. Hoje temos um grupo, veio os irmãos de Castro agora, Butiazal, congregar conosco aqui. Vocês são maravilhosos, vocês suportaram muitas provas, muitos problemas, vocês aceitaram um grande desafio, e eu creio que nada melhor do que vocês terem essa liberdade de expressar por vocês mesmos a sua própria vontade. Pode vir aqui o diácono, primeiramente, vem aqui, irmão Simeão, vem aqui, irmão Jefferson, antes da salva, pode vir aqui vocês dois. Você vai pegar aqui, pode pegar um pouco do amarelo aqui, você vai desse lado aqui, e você vai pegar do amarelo aqui também. Espera aí, irmão Jefferson. Isso. Aí tá. Vocês vão pegar um amarelo e um branco, todos que vão voltar da igreja aqui, que congrega aqui, toma ceia, né? Vocês podem ter a liberdade de fazer isso aí. Graças a Deus. Põe um numa mão, o outro na outra, você fica segura. E presta atenção qual que é o branco, qual que é o amarelo, para não votar errado, apertar o botão errado aí e o voto sair o contrário, né? A primeira salva que vai passar agora é recolhendo o voto válido. Se o outro que ficar na sua mão, você também guarda, em segredo, que você vai devolver depois. O pastor também pode, o pastor Elismar também tem o direito ao voto, né? Eu só não voto, só voto se empatar.
Você sabe, se houver empate, aí eu vou desempatar, mas se não, o pastor tem o direito de colocar o seu voto também. Bom, todos entenderam, irmão? Tem alguma dúvida, não? Branco, sim. Amarelo, não. Agora ele vai passar a salva, e a salva vai, viu, irmão? A salva vai um pouquinho alta para não haver boca de urna, tá? Para ninguém olhar lá dentro, assim. Tem que passar assim para a pessoa colocar o voto lá dentro, né? Para que seja realmente isso. Você também tem que votar, né, irmão Jefferson? Com certeza, né? Tem que votar, tá certo? Pega a salva aí agora, irmão Jefferson, e vai lá. Cada um aí, vamos lá. Já estão quase terminando. É rapidinho, né? É rapidinho. Eu vou chamar o Tiago e o Silvio como os contadores ali. Não tem um lugar aqui atrás, não. É só para trás lá. Não. Aqui não tem tem? Só para contar alguma coisa aqui. Leva uma cadeira, põe em cima de uma cadeira. Vamos lá, todos, né? Vamos lá. Passa aqui na frente. Não esqueça de votar também, irmão Jefferson também, não vai esquecer de votar. Passa aqui na frente também. Vai também. Muito bem, acho que é todos aí. Não, falta aqui também. Tá, agora vai ali, irmão Jefferson, você acompanha ali como fiscal, para que não haja nenhuma fraude na contagem, né? Seja, para que não haja recontagem depois, ter que recontar os votos. Deixa o irmão Jefferson e acompanha aí. Amém, graças a Deus. Do que eu tenho aprendido nesse tempo de trabalho, eu não vejo outra maneira mais clara, mais democrática, mais certa de fazer. Nunca vi melhor do que isso, né? É a maneira que eu tenho feito e fizeram por mim também, e a maneira que eu tenho feito em todos os lugares tem sido dessa forma, e graças a Deus tem sido bem sucedido, não é? Então, eu creio que vai continuar assim, e vamos ver o resultado, né? Vamos ver o resultado. Um lugar que dá para fazer culto tranquilo aqui, né, irmão? Aqui. Uhum. Então tá. Nós vamos dar o resultado aqui, né? E eu creio que para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós tivemos aqui 24 votos branco e 0 amarelo. Uma salva de palmas. Graças a Deus. Eu estou muito feliz, eu não esperava outro resultado, eu esperava esse resultado, me deixa muito feliz mesmo. Então, pastor, vem aqui à frente, por favor. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero ler uma escritura para ti aqui, que eu coloquei aqui, que eu quero deixar para você essa escritura, 1 Pedro, o capítulo 5. Essa aqui eu quero dedicar para você, essa escritura, viu? 1 Pedro 5, 1 ao 3. Aos presbíteros que estão entre vós,
Ademoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Deixarei para ti essa palavra do apóstolo São Pedro ao seu favor, assim como Deus tem te abençoado até aqui, te ajudado e te fortalecido. Fiquei contente de saber que ele já arrumou até uma casa aqui hoje, chegando ali. Eu estava pensando que ia na casa de um outro irmão, já vim na própria casa dele aqui. Então, eu creio que Deus está encaminhando todas as coisas, não é? Eu fico muito feliz. Você pode ajoelhar aqui. Chamaria o irmão Tiago, o irmão Silvio. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre ele. Deixa eu passar por lá, que dá para ficar melhor para segurar. A igreja, pastor Silvio, eu vou colocar a minha mão depois. E a igreja levantaria a sua mão, também abençoaria, confirmaria, agora como pastor titular, ancião da igreja de Ponta Grossa, pastor Elismar Mendes, a partir de hoje, com toda a autonomia dada por Deus, para pregar, para ensinar, e que Deus possa abençoar, e suas orações é muito válida. Amado Pai Celestial, estou muito feliz nessa noite, porque o Senhor continua chamando, vindicando, acompanhando, e lembrando, Pai, que esses homens que foram chamados, eles precisam tanto do Senhor, são os mais feridos, Pai. Eu não conheço um coração mais ferido do que o coração de um verdadeiro pastor. É ele que sangra pelo povo, como eu estava vendo Moisés chorando no monte por 40 dias, 40 noites, orando para que o Senhor perdoasse o povo que havia transgredido. E eu creio, Pai, que um verdadeiro pastor, por mais que seja ferido, por mais que passe por pressões, ele sempre está pensando no povo e orando pelo povo. Que esse coração esteja no nosso irmão Elismar, que ele seja um servo do Senhor, que a unção do Espírito Santo o guie na paciência, na temperança, que os seus conselhos sejam válidos, sejam ungidos, Pai, que ele seja um grande exemplo para o rebanho, e que essa igreja cresça, não só em número, mas cresça no entendimento da palavra. Ó Deus, que naquele amanhecer, quando ele terá que apresentar esse povo a Ti, Senhor, que seja um troféu de Tua coroa. Nós abençoamos e reconhecemos esse dom, mais uma vez, e agora reconhecemos a escolha da igreja, Pai, que seja confirmado nesta noite. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pode levantar. Deus abençoe, companheiro. Graças a Deus. Eu só tenho que agradecer e dizer a vocês, a minha parte foi cumprida, o que eu pude fazer por vocês desde a primeira vez que nós entramos aqui, e ter vocês elegido um pastor, para mim é um grande fruto, é o fruto de um trabalho. Ele hoje não está mais pela minha apresentação, embora sendo da minha confiança, mas vocês estão vendo o seu trabalho, estão reconhecendo o trabalho que ele tem feito ao vosso favor, e eu fico feliz de saber que estará em boas mãos. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, e agora cabe a ele, com a liberdade do Espírito que está no seu coração, com a liberdade que lhe foi dado, como eu disse para ele na sua casa, a partir de então, ele pode estar do meu lado, pode não estar do meu lado, ele é um homem completamente livre para agir da maneira que Deus colocar no seu coração, porque assim nós temos aprendido do profeta de Deus. Deus abençoe. É com você, comandante, agora, o ancião da igreja de Ponta Grossa, né? Vocês podem sentar um pouquinho, por favor. Nós agradecemos aos irmãos a confiança de vocês, de cada irmão, de cada irmã, de cada família, cada um de vocês pelo seu crédito no trabalho que vem sendo feito, né? Estamos fazendo ao longo desses quase 6 anos, desde que começamos aqui,
e estes 2 últimos anos exclusivamente no ofício pastoral. Há alguns aqui que nos recepcionaram desde o início e alguns que vieram depois disto, né? Este ano mesmo de 2020 foi um ano muito difícil para nós e para todos os irmãos, todos os cristãos ao redor do mundo, mas todavia Deus nos tem feito superar essas adversidades e ainda continuamos crendo que Ele está tomando conta dos seus filhos. A Bíblia diz que Ele cuida, Deus cuida de nós. O ministério pastoral é uma prática que traz um desgaste silencioso na vida do homem que tem esse ofício. Ele é um desgaste tão silencioso e não visto, não percebido pelas pessoas. No dia a dia, daquilo que é feito, nós vemos o pastor no púlpito, às vezes vimos o pastor conversando, falando, mas nós não conseguimos dimensionar esse desgaste silencioso que acontece na vida do pastor, na vida de sua família. E este ofício, ele só vai adiante, né, avante, através da ajuda sobrenatural. Não depende exclusivamente do homem. Por isso que cada pastor tem a sua digital e o povo que ele apacenta conhece a digital deste pastor. Todos são assim. E nós não exercemos o domínio sobre o rebanho. Não temos o domínio sobre o rebanho, apenas nós apontamos para o rebanho o caminho que se deve seguir, sabendo que nós um dia teremos que dar conta de ser o mordomo deste sumo pastor que é o Senhor Jesus Cristo, não é? Tudo aqui em Ponta Grossa foi acontecendo passo a passo, cada dia um passo, e agora nós vemos, quase 6 anos depois, a soberania do voto, que demonstrou que esta obra deve continuar. Quem disse isso foi o voto, foi a soberania da igreja. Muitas portas na vida são abertas para uma pessoa, todos nós. Portas se abrem nas nossas vidas desde o dia que nós viemos ao mundo, desde o dia que nós nascemos, e a vida e a vocação para o trabalho pastoral é uma vocação sublime. Todo homem que é levantado para esta missão, que é levantado para esta obra, ele está algemado pelo compromisso de juntar as pessoas e não dispersá-las, não, de estar zeloso em apresentar esta igreja como uma virgem pura, diz Paulo, a saber, ao marido que é o Senhor Jesus. Então o pastor está algemado com a igreja, com o compromisso, está algemado com o assim diz o Senhor, com a revelação, com a palavra. Todo verdadeiro pastor, ele não torna o campo desolado, ele não desola campo, mas ele se sacrifica para manter o campo produzindo, que o povo esteja produzindo, que a igreja esteja produzindo, esteja crescendo espiritualmente, né? Deus chama as pessoas diferentes em circunstâncias tão diferentes. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Deus chamando homens em tenra idade, mas também vemos Deus chamando homens idosos. Chamou Jeremias quando ele não tinha nem nascido, chamou Jeremias quando ele ainda estava no ventre da mãe, ele chamou o profeta Isaías num tempo de crise nacional. A nação estava passando por um tempo de crise e Deus estava chamando um profeta. Veja como Deus faz, como ele chamou Paulo no tempo que Paulo estava perseguindo a própria igreja de Deus, e Deus o chamou para a obra missionária, para a obra apostólica. Irmãos, a Bíblia diz que quem dá pastores para a igreja é Deus. Efésios 4:11, e deu
alguns para pastores. Então é Deus que dá. Por isso que um pastor, para ser pastor, não basta ser apenas um voluntário. Não, eu sou voluntário para ser pastor. Para ser pastor, não basta ter essa voluntariedade, porque é uma missão, é uma comissão, é uma escolha, e não deve ser por vocação terrena, porque alguém disse que você deveria fazer isto, e você então concordou e disse, não, eu vou fazer isto, mas tem que ser uma vocação celestial, porque senão não vai suportar, não vai aguentar as pressões que vêm, né? Por isso que as vantagens de um pastor não são vantagens humanas, não são vantagens pecuniárias, mas a vantagem de um pastor é ele saber que ele está cumprindo o propósito divino de seu chamado, de sua vocação, de que ele vai fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. O irmão Brana disse que cada ministro, o envolvimento dele deveria ser exclusivamente na causa de Cristo. O pastor, o sacerdote, envolvido nas causas de Cristo, no bem-estar da sua igreja, do seu povo, das pessoas que foram colocadas na sua mão, para que as famílias sejam fortalecidas, sejam abençoadas, encontrem paz, que este sacerdote, este pastor possa saber trazer o óleo, mas também que ele possa saber trazer o cajado, que ele possa trazer as armas que Deus coloca, as coisas que Deus coloca em sua mão, não para ele ser servido, mas para ele servir o próprio povo, aquele povo que o elegeu, para que ele possa servir. Então, quando eu olho tudo isso, eu penso, não é fácil ser pastor. Não é uma coisa fácil de você ser um pastor. Irmãos, ser pastor não é por mérito, ser pastor é por graça. Se não for a graça, você não vai conseguir, porque para pastorear você tem que alimentar o rebanho com o alimento da palavra, que é o nosso maná. O povo só esteve fortalecido no Êxodo porque eles tinham o maná, e o perfil do pastor tem que ser segundo o coração de Deus, segundo o coração da palavra, porque Deus está em sua igreja, Deus está no povo, por isso que a igreja é soberana através do seu voto, que foi o que aconteceu aqui hoje. A pergunta do pastor ancião foi, você aceita o resultado que der? Se sim ou se não? Muito obrigado, irmãos, daqui de Ponta Grossa, Castro, Butiazal, todos vocês, pela aceitação, pelo aval, pelo reconhecimento de cada um de vocês. Agradecemos também o empenho do pastor Raimundo, por concordar na época que nós abríssemos uma missão aqui em Ponta Grossa. Nós conversamos e vocês se deslocavam daqui para Curitiba com crianças, chegavam em casa em horário muito avançado, com as dificuldades que a viagem, sempre traz, e juntamente com o pastor Raimundo, nós vimos que seria mais fácil eu me deslocar até aqui, e assim foi feito, e assim aqui estamos. Eu quero complementar para vocês que esta igreja, que me elegeu como pastor, esta igreja será uma comunidade de portas abertas. Não fecharemos as portas para ninguém, por ser um lugar público, esta porta estará aberta para todos aqueles que desejarem adorar a Deus, e queremos fazer sempre com que a palavra tenha completo acesso no nosso púlpito, no púlpito da nossa igreja. Queremos trabalhar irmanados com nossas igrejas irmãs, com as nossas igrejas associadas, sempre na liberdade do Espírito.
Vocês concordam com isso? E quando o pregador chegar na plataforma e trouxer o seu sermão, trouxer a sua pregação, que os canais do Espírito e os canais da alma de cada pessoa que estiver assentado ali no banco, na cadeira, na poltrona, que o coração deles estejam desobstruídos, que a palavra caia, a voz de Deus possa usar aquele vaso, seja ele jovem, seja ele mais idoso, enfim, estamos aqui para agradecer em suma a cada um de vocês que votaram, e agradecemos a presença dos pastores, Silvio, pastor Raimundo, irmão Tiago, irmã Sueli, que vieram, deram esse prazer para nós, em se proporem de vir até nós, o trabalho que fizeram de gravação aqui, irmão Júnior, irmão Simeão, que também veio nesta comitiva, e desejamos que todos vocês que vieram sejam abençoados juntamente com suas igrejas. Encerrando aqui, quero comunicar já que nossa ceia aqui em Ponta Grossa será no próximo sábado, dia 5, e no domingo, dia 6, a nossa ceia lá em Castro. Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar em pé agora. Também, ao encerrarmos, temos um coquetel aí, né, irmã? Esse será aprontado aqui, irmão? Aqui, né? Tá bom então. Então será oferecido um coquetel aqui pela igreja de Ponta Grossa, pelas irmãs aí que se empenharam aqui para que tudo saísse bem. Então agora nós vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossas cabeças e vamos encerrar então. Precioso Salvador, esta tem sido uma noite de bênção, uma noite de regozijo, de refrigério. Agradecemos, Pai, por tudo o que sucedeu aqui, pelos cantos, pelos músicos, pelos cantores, pelas gravações, por nossos ministros que nos dedicaram seu tempo vindo aqui entre nós, pela igreja que o Senhor confiou a nós e que hoje, então, Senhor, eles fizeram seu voto. Nos ajude, Pai, a estar em posição sempre, com a espada na mão, olhando para o outro lado, Senhor, da onde estamos indo, que é para rumo de Sião. Ajuda a nossa fé, ajuda essas famílias, consagra-nos melhor para Ti, que sejamos mais submissos, que sejamos mais aprontados, que sejamos mais adestrados, e que possamos, ó Deus, ser um corpo de membros, pastor e membros, para apenas, ó Deus, levar ao mundo a Tua mensagem. Que daqui, Senhor, possam proceder palavras de vida eterna, que possam cair no coração dos eleitos do Senhor, aonde estiverem. Nós pedimos agora bênção sobre o povo e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, irmãos, cumprimentem um ao outro, diga Deus abençoe e até nos encontrar.